Vamos tomar a nossa Bíblia em Neemias. Nós estamos estudando esse grande livro, Neemias. Nós vimos há 3 semanas atrás, né? Nós vimos o capítulo 8, na qual a leitura da palavra, isto é, a escola bíblica, foi tremenda, causando grande ensino da palavra, porque eles estão vindo, né? Foram levados para a Babilônia, e lá 70 anos, esqueceram língua. Sabe que na época de Jesus eles falavam aramaico. Até a língua, só quem falava eram os eruditos, o hebraico, né? Esqueceram a língua, esqueceram da verdadeira adoração, esqueceram da palavra de Deus. É a reconstrução espiritual, gente, que ela é feita com a palavra de Deus. E nada melhor do que a escola bíblica, para você ter a palavra de Deus causando milagre na tua vida. Todo dia tu vai ter experiência com Deus. Falta a palavra de Deus inserida. E no capítulo 8 nós vimos aí, por exemplo, lendo alguma coisa aqui, leram no livro, na lei de Deus, verso 8, 8, nós vimos já isso. Neemias capítulo 8, verso 8, claramente, quem é que vai falar claramente a palavra de Deus? Eu tenho que falar claramente, e na escola bíblica, nos cursos de teologia, isso é muito importante para as nossas vidas. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações. Onde é que tu vai dar explicações? Não é? De maneira que entendessem a palavra de Deus. Vocês precisam entender mais a palavra de Deus. Eu passei agora por uma aflição muito grande, o falecimento da minha mãe. Agradeço a vocês as orações de vocês, por mim, por minha família, por ela. Mas eu sei para onde ela foi. A gente sabe como ensinar, como pregar. A gente sabe como, na hora da aflição, o que eu tenho que falar, o que eu tenho que dizer, como eu vou confortar meus entes queridos. A gente sabe como trazer os entes queridos da gente para a igreja. Não é convidando eles, vamos para a igreja. Eles não vão vir para a igreja, meu irmão. A palavra tem poder para trazer. É a palavra de Deus. Nós vamos ver isso. Capítulo 9 vai ser tremendo o que eu estou falando aqui. Mas no capítulo 8, disse-lhe mais, ide. Olha o que a palavra de Deus traz com facilidade. Ide, comei carne gorda, tomai bebida, verso 10, doce, e enviai porções aos que não têm nada. Ela produz um coração benevolente, bondoso. A palavra de Deus produz. Nosso coração é amarrado, meu irmão. É duro. Não, irmã Pina? Nosso coração é um coração de gente que caiu. Pecado original está dentro da gente. Precisamos de palavra. A palavra tem poder para animar, sono reparador, restauração, bondade, benevolência. Então, eles lendo a palavra, aplicando a palavra, no capítulo 8, preparem comidas e enviem para quem não tem, quem está precisando, não tem nada preparado, porque este dia é consagrado ao nosso Deus, então faz parte do dia consagrado a Deus, a bondade ao próximo. Então esse capítulo 8 foi maravilhoso, nós pregamos, a última vez que eu preguei, hoje eu vou pregar o capítulo 9, gente. E o capítulo 9 é o capítulo de quebrantamento do povo de Deus. É tão importante quanto o capítulo 8. O capítulo 8 eles começaram a estudar, a ler e a explicar a palavra de Deus. Aí criou um despertamento, que no capítulo 9 vai criar um avivamento. Um quebrantamento, depois um avivamento. É o que a igreja do Senhor precisa atualmente, gente. Precisa demais disso aí. Nada acontece sem a palavra de Deus. Vocês se lembram lá no livro de Atos, quando Pedro pregou a palavra? Mas antes de Pedro se levantar, eles estavam dizendo o quê? Quem são esses caras aí? Qual é a etnia deles? Coisa do homem caído, né? Beberam, tão bêbados, por isso que eles estão falando línguas estranhas. Olha como muda as coisas. Aí Pedro se levanta, prega a palavra de Deus. Nesse dia, 3.000 almas se convertem.
Muda totalmente, a palavra de Deus muda totalmente tua vida. Quem não estiver lendo todo dia, meia hora, da palavra de Deus, é um crente carnal. Posso afirmar para vocês, com todo respeito. Quem não lê meia hora, é um cara desanimado, é um cara que não tem palavra para pregar para as pessoas, não tem a unção do Espírito Santo para pregar a palavra que na hora é mais importante. Não está com a família avivada, não está. A gente tem que falar a verdade na igreja. A igreja é um lugar da verdade. O pai da mentira é Satanás. O nosso Senhor é o pai da verdade. Essa oposição existe. A mentira é coisa do diabo e a verdade é coisa de Deus. Então nós vamos estudar hoje, o capítulo 9 de Neemias. É um capítulo espetacular, como todos os capítulos são. Então, veja só. No 24º dia do mês, eles estavam já 24 dias lendo a palavra de Deus, se aplicando na palavra de Deus. Isso é importante, gente. Se ajuntaram os filhos de Israel, como? Depois do capítulo 8, onde eles despertaram, vieram jejuando, gente. Olha só como muda. Quem mudou? A palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus. Vieram jejuando e antigamente eles usavam muito pano de saco e jogavam terra sobre eles numa situação de se humilharem diante de Deus. Nós precisamos nos humilharmos diante de Deus. Precisamos estar quebrantados diante de Deus. Nada acontece sem isso em primeiro lugar. E isso não vai acontecer sem a palavra de Deus. A palavra é que modifica. A palavra é que tem poder, faz as coisas acontecerem. Então, eles vieram se quebrantando, jejuando, se humilhando. A palavra de Deus disse com tua boca, não é? Se com tua boca te humilhares, clamares a Deus, pedirem perdão pelos teus pecados, pelas tuas malezas, confessar os teus pecados, Ele descerá do céu e sarará a tua casa, a tua família. Pronto, meu irmão. Tem que ter essa humilhação, esse quebrantamento. Não vai haver nada sem isso. Preste atenção para esse detalhe. Nada acontece sem você, diante de Deus, confessar pecados, se humilhar diante de Deus. Não vai acontecer nada. Nada acontece. A vida vai ficar retilínea, a vida espiritual, uma reta. Precisa desse elemento importante, que é se humilhar diante da palavra de Deus, diante de Deus. Então, o primeiro elemento importante que nós vamos ver vários elementos importantes que Deus vai nos ensinar nesse capítulo 9. E a primeira coisa que se fala é sobre esse quebrantamento. Então, houve um quebrantamento, houve contrição do povo. O povo chorou, se arrependeu, reconheceu sua condição pecaminosa, sabe? Para que depois eles provem a glória de Deus. Vem depois a glória de Deus. A alegria vem depois. Muita gente dorme triste, acorda triste, a vida é difícil. Meu irmão, precisa desse elemento. Precisa te alegrar no Senhor. E para isso tu precisa te humilhar diante de Deus. Tu precisa confessar pecados. Tu precisa de arrependimento. Então isso é a primeira coisa que é de grande importância, que vai causar um grande avivamento. Tem um livro chamado Avivamento, do grande Martin Lloyd Jones, que eu gosto demais, só sobre avivamento. Ele analisa nas escrituras e analisa os avivamentos que aconteceram fora da Bíblia, que aconteceram muito no século XVI, XVII, século passado, aqui em Los Angeles, Estados Unidos. Nada acontece sem primeiro a palavra de Deus, e logo em seguida quebrantamento, choro, confissão de pecados e avivamento. Não vem sem isso diante de Deus, certo? Os da linhagem de Israel, quer dizer, os pastores, os sacerdotes, os presbíteros, os líderes de célula, é esse aqui, não é? Se apartaram dos estranhos. Olha como é importante isso aqui, gente. Se separaram.
De quem fala coisa, tu está diante de Deus, falando das coisas de Deus, te aparta de quem pensa diferente, de quem é kardecista, te aparta, meu irmão, de quem pensa que não tem unidade, é comunismo, te aparta disso, te separa dessas coisas. Deus é verdade, não venha com Ele com coisas que não são da palavra de Deus. Apartaram-se todos os estranhos, puseram-se em pé, os líderes da igreja, os líderes do povo, Neemias, Esdras, fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Toda a confissão, todo o avivamento que acontece aqui no Velho Testamento, Daniel, por exemplo, o livro de Esdras, eles confessam pecados anteriores que aconteceram com seus pais. Não existe, olha gente, não existe o irmão estar em pecado. Isso contamina toda a igreja, contamina toda a célula. É o povo de Deus que Deus vê. Não pensa que o pecado do irmão não te atrapalhe muito. E muito. O que eu vou fazer? Eu vou tratar do irmão, vou cuidar do irmão. A célula é uma coisa que tu facilmente pode cuidar de alguém, gente. Tu pode estar intercedendo. Tu pode estar ajudando muito a ti próprio e aos irmãos, todos nós trabalhando com essa finalidade. Não existe você de achar que ele vive pecando, ele não, isso contamina todos nós. Deus trata do povo dele. Deus tem um povo, se meu povo se humilhar diante de mim, buscar minha face, confessar, abandonar o pecado, se o meu povo, então eles tinham a visão correta de que o negócio é comunitário, é o povo que está aqui, não aponta o dedo para teu irmão não, faz bobagem quem faz isso, não julga teu irmão, a ninguém julgarei, Jesus falou por causa disso, cuida do teu irmão, trata do teu irmão, faz com ele, não é? Tenha bondade, tenha misericórdia, como eu falei ainda agora, quando eu tirei a oferta, a misericórdia, ela sobrepuja o juízo, a misericórdia, então nós precisamos ter um povo misericordioso, não bota o dedo em cima de ninguém, não existe isso, tu está apontando para ti, por isso é que tem aquele, quando aponta, tu está apontando para ti, porque o pecado do teu irmão é o teu pecado, então é importante que nós confessemos pecados comunitários, são nossos pecados, que nós cuidemos, não deixa passar do teu irmão, porque isso está te atingindo violentamente, certo? Muito bem, então, se apartaram, não é, de todos aqueles que pensam diferente, tem religião, por exemplo, tem que pensa que Deus sem Jesus, o islamismo, por exemplo, Deus sem Jesus, não é o nosso Deus, o Deus dele é o mesmo, muda o nome, Allah, nunca, o meu Deus é o Deus Jesus Cristo, é o Pai e o Filho, não pode ser sem ele, não é o meu Deus, o Deus deles não sei, o meu não é, o meu Deus tem Cristo na vida, tem a presença de Jesus, sem ele nada podeis fazer. Então, é importante, então ele vai adorar de um lado, eu vou adorar do outro. É importante que eles se separaram mesmo. Essas pessoas que não têm a teologia certa. Por isso que é importante a escola dominical. E por isso que é importante a gente aprender verdadeiramente. Então, esse afastamento do sincretismo religioso. Muito importante isso aí, gente. Levantando-se no seu lugar, leram, vocês vão ver aqui toda hora, leram a palavra, isso produz poder, produz restauração, produz paz, produz alegria, confissão de pecados, lê a palavra de Deus, a lei de Deus, levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, gente, uma quarta parte do dia, o dia tem 24 horas, 6 horas de leitura, tirar dúvida, explicação, a gente pede 1 hora só, de 9 às 10, 6 horas de leitura, para produzir um grande avivamento também. Quantas horas de leitura tu tem por dia, você
que é crente, quantas horas por dia você tem? Você tem horas por dia para tudo. Eu tenho, vocês também têm. Mas eu tenho minha hora, uma hora no mínimo, para ler a palavra de Deus. Sem isso, meu irmão, tu não está tendo uma vida alegre no Senhor. Não está. Infelizmente não está. Não adianta dizer outra coisa. Então, veja só. Fizeram confissão, olha, leram a palavra de Deus 6 horas por dia. Em outra parte também, fizeram confissão de pecados. Confissão de pecado. Isso aí, meu irmão, pecado é que trouxe a destruição da natureza, ela está gemendo aí, e do homem, da humanidade. Enterrei minha mãe outro dia. O que faz a gente ser? Vamos morrer, todos nós estamos envelhecendo, todos nós ficamos. Pecado. Qual é o grave problema da humanidade? Pecado. Pecado. O pecado, Jesus teve que dar vida por causa do pecado nosso. Foi para a cruz, por quê? Por causa do pecado nosso. Por que vai ter juízo eterno para muita gente? Por causa do pecado. Então, sem isso, mantendo o pecado, tu não vai ter avivamento na tua vida. Não vai ter, eu não acredito. Não é bíblico isso aqui. Não é bíblico. Muito bem. Então fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Agora sim, é uma adoração que é verdadeira, que é gratificante, que é alegre, que tem resultados práticos, que a gente precisa. A gente precisa, muito. Precisamos muito de milagres. Nossos filhos estão aí, e nossos pais. Eu sei para onde a minha mãe foi. Eu sei. Não é? A gente precisa desses milagres. Os irmãos da gente estão aí. E os acontecimentos mundiais estão muito próximos da volta de Jesus. Muito, 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 gente. Só que não quer enxergar. Os levitas, aí dá o nome de vários levitas, né? Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus. Olha, gente, levantai-vos e bendizei ao nosso Deus. Você tem dado graças, eu incluo graças também, que tem outras passagens que falam muito de graças e bendizei a Deus. O bendito Deus, você tem glorificado seu Deus na tua oração, na tua vida. Bendito Deus, Criador do universo. Bendito Deus poderoso, Deus que fez os céus e a terra, o Deus que me trouxe para cá, o Deus que cura, o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Você tem glorificado o Deus, Criador dessas bilhões de galáxias, que a cada segundo uma desaparece, gente. Eu vi isso agora em São Paulo, quando eu estive no último congresso da Donep, o cientista mostrou para nós. Gente, as bilhões de galáxias, esse Deus, tu tem glorificado esse Deus? Tem mais coisa aí sobre isso. É muito importante tu bendizer esse Deus. Como é que tu vai bendizer Deus? É reconhecendo a glória dele. Como? A partir da tua vida e também pelos feitos gloriosos que tu vê, não é? Que tu olhas, que tu está vendo. O mar, os rios, os planetas, a humanidade, os animais, a criação, esse Deus Criador, que é a coisa que Satanás mais odeia, que ele vai falar aqui. Ele quer o evolucionismo, não é? Tem nada a ver, evolucionismo. Já vou falar isso aqui, o que vai falar? Aqui vai falar, tu vê que aqui vai dar alguma coisa aqui. Então, gente, precisamos clamar em alta voz, e as pessoas verem na tua vida que tu bendize ao Senhor, que tu glorifica a Deus através da tua vida. Isso também é forte demais. E para isso tem que ler a Bíblia todo dia, todo dia, todo dia. Ela faz parte da minha vida. Novela não faz, futebol não faz nada, e outras coisas que vocês tanto valorizam. Não faz nada. Não vai te dar glórias, não vai te dar bênção para nada. Faz parte da vida da gente, mas com uma certa limitação. E a gente esquece de bendizer
ao nosso Deus, o Deus glorioso, o Deus que vai falar aqui muita coisa também, eu já vou puxar para vocês. Só tu és Senhor, só tu és Senhor. Não tem outro Senhor na tua vida. Tira essas coisas da tua vida, tira, meu irmão. Está na hora de você, Senhor é aquele com S maiúsculo. Você pode substituir essa palavra por Deus. Só tu és Jeová, só tu és Yahvé, não é? Só tu veio ao mundo, deu a vida por mim. Pode substituir por Jesus, que vai te glorificar. Ele já te glorificou. Lá em Romanos, ele usa a palavra no passado. O que predestinou, escolheu, justificou e glorificou. Como? Eu ainda estou pecando, eu ainda estou nesse mundo. Mas para Deus, Ele já te glorificou. Lá na cruz do Calvário, Ele já te glorificou. Então é muito importante tu glorificar Deus dessa maneira. É muito importante. Bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Olha, a glória de Deus. Onde é que está a glória de Deus? Procura ver a glória de Deus onde está. Na Bíblia tem vários exemplos da glória de Deus. Aí no firmamento, em todo lugar tu está vendo a glória de Deus. Todo lugar tu vê a glória de Deus. Olha para o céu, como Deus fez para Abraão. Vem cá, Abraão, sai daí, olha para o céu. Olha para o céu. Uma vez um camponês disse, na época da Revolução Francesa, que eles quiseram matá-lo, quiseram queimar Bíblias, estavam queimando Bíblia lá na França. E o camponês disse, olha, você pode tirar minha vida, você pode me matar, pode queimar minha Bíblia toda, queimar minha casa, mas uma coisa tu não apaga, as estrelas do céu. Esse é o Deus que criou a estrela do céu. Ele glorificou a Deus pelos seus feitos maravilhosos, não é? Só tu és Senhor, tu fizeste o céu do céu. Olha ele glorificando Deus com a criação, não é com a evolução, não, meu irmão. Evolucionismo. Hoje os livros estão tudo das crianças com evolucionismo. Mas tu vai ensinar o criacionismo. Não tem hoje nenhum homem conhecedor do universo que fala em evolucionismo. Nada evolui para o perfeito. Aquilo que Deus criou, perfeito, se degrada. Aquilo vai degradando, vai diminuindo. Tudo se destrói e nada se forma. Vai se reconstruindo. Nada. Tudo que Deus criou, todas as estrelas estão evoluindo. Todos os planetas estão evoluindo. Nada. Big Bang não faz isso. Então, as leis da termodinâmica, física, hoje praticamente evolucionismo não tem. Já vou dizer para vocês o que eles criaram. Só tu és Senhor. Só tu fizeste o céu do céu. A palavra de Deus diz que Deus fez, lá em Gênesis capítulo 1, criou Deus o céu e a terra. Criacionismo. Criou Deus o céu e a terra. Criou Deus os animais. Criou Deus os mares, os peixes, as baleias, as aves do céu. Criou Deus a semente, as árvores. Tudo criou Deus, criou Deus, criou Deus. Aí o cara vem com evolucionismo. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares, tudo quanto há neles, e tu os preparas, e tu os preservas a todos com vida. Deus, além de ser o Deus Criador, Ele é que preserva. Gente, não existe vida sem Deus. Um grão de feijão tem vida, é Deus que está dando vida para aquele grão de feijão. Não existe vida sem Deus. Deus é que preserva a vida. Deus é que dá o fôlego de vida. Não existe vida sem Deus. Deus é o Criador, é o preservador. Isso está muito bem explicado lá no Salmo 104. O Salmo 104 fala que através do Espírito Santo Ele preserva a vida. Se Deus não preservar, morre todo mundo. Então nós fomos criados, estamos vivos e Ele está preservando minha vida. Ele está preservando minha vida. Ele está preservando a vida de todos. Tu pega uma semente, a semente morre e Ele faz nascer uma árvore.
Morre, morre, gente. Quem é que faz viver? Ele ressuscita uma semente que morre. Assim como ele vai ressuscitar quando eu morrer, quando vocês morrerem, tem um dia da ressurreição, que é o último dia. Nós vamos para Deus quando a gente morre, mas a ressurreição, quem vai ressuscitar é Deus. Com uma semente, como é que tu explica que uma semente vai morrer e vai nascer uma árvore? Como, Daniela? Como? Pega a semente, ela morre, se tu pegar dentro da terra, ela está morta, mortinha. E vai nascer uma árvore. Quem fez isso, gente? É o evolucionismo, não é? Tem que entender. Não tem nem explicação para essas coisas. Só Deus para preservar essa coisa maravilhosa que é a vida. Muito bem. Então, gente, vamos lá. Eu estou no versículo de número 6, né? Ele adorando o Criador na criação. Ele bendizendo a Deus, o Deus Criador. Essa aqui está tipicamente, não é? O Deus Criador. Você vai ver essas orações belíssimas em Daniel, em Esdra. Paulo falando, repetindo tudo que Deus fez, Criador. Paulo, quando ele faz os discursos dele, as orações dele. Pedro também. Então, Deus é o Criador de todas as coisas. Agora, tem uma teoria nova agora, gente, que eu até coloquei aqui, eu pesquisando, que Deus é quem criou. Não, é Deus o Criador. Agora, Ele cria, tira o time dele, deixa a criação lá e ela evolui. Essa é a nova mentira que está correndo aí, não tem mais como manter evolucionismo. Não, Criador não há como contestar o Criador. O Criador realmente ele criou tudo, todas as coisas. Muito bem, glória a Deus. Agora, ele deixa lá e evolui. Mas o Salmo 104 já desmente isso. E aqui também nós vimos que ele cria e ele mantém, ele preserva todas as coisas. Aqui na palavra de Deus. E no Salmo 104, verso 30, também, através do Espírito Santo, ele preserva, ele dá fôlego de vida a todas as coisas. Ele dá o alimento para os pássaros. Ele nos alimenta, esse mar é cheio de peixes. A floresta é cheia de alimentos para nós. Os mercados, supermercados, tudo Deus provê. Ele é o provedor também. Ele mantém a parte também biológica nossa, ela é mantida por Deus. Então, esse ecumenismo teológico, botaram o teológico, aliás, evolucionismo teológico, não é ecumenismo, desculpa, evolucionismo, agora é o evolucionismo teológico, Deus cria, deixa lá, e aí o evolucionismo, não é, toma conta. Mas, na verdade, não é, porque o próprio Deus falou que as espécies dão vida por suas espécies. Existem mutações, mas não transmutação. Tu nunca vai ver um leão dar um coelho. Tu nunca vai ver. Né? Nem nascer do homem, do macaco. Tu nunca vai ver acontecer isso aí. Ah, tem um elemento, eles diziam, hoje eles não estão mais, tinha um elemento de transição. Esse elemento de transição já foi desmoralizado. Seria um elemento de transição, por exemplo, dando o exemplo do macaco. O macaco chegou ao macaco, agora tem um elemento de transição para virar o homem. Esse elemento de transição já está totalmente acabado, desmoralizado, não tem mais por que ficar falando essas coisas. Então, gente, vamos lá continuar. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão. Olha só, olha como aqui, isso aqui é interessante. Ele está bem dizendo a Deus, ele está dizendo, Senhor, tu elegeste Abrão. Abrão quer dizer um grande pai. Aí Abraão ia na rua, alguém chamava grande pai. Era um significado de Abrão. Aí Abrão vinha falar com essa pessoa. Aí essa pessoa perguntava, e teu filho, cadê? Eu não tenho filho. Se ele não tem filho, como é que o nome dele era grande pai?
Esse é o nosso Deus, gente. O Deus que Ele é que faz, Ele é que faz as coisas acontecerem. Tudo vem dEle. Tudo vem de Deus. Tudo parte de Deus. Então veja só. Ele está bendizendo a Deus. Aqui Esdras, não é? Tu elegeste Abrão. Você vê que você foi eleito. Por que Abrão? Abrão era um gentil, era um semita, mas era um homem do mundo. Por que ele escolheu aquele homem chamado Abrão? Por quê? Por que foi? Elegeu, escolheu. Você foi um escolhido, você foi eleito de Deus. Você foi um eleito de Deus. Então você pode dizer, Pai, tu me elegeste. Você pode usar isso para ti também. Porque nós somos filhos de Abraão. E aqui, tiraste de Ur. Quem tirou? Olha, tudo ele fez. Ele elegeu Abraão, tirou Abraão. Vem cá, eu vou te mandar para lá. Ele faz, Deus, Ele é dinâmico. Deus não é estático. Tudo Ele está fazendo. Nada está parado, nada. Tudo Ele toma conta. É importante saber disso. Confiar nesse Deus verdadeiro. Por isso que é bom você adorá-lo com a palavra. Porque tu vai ver um Deus que Ele que está fazendo. Tudo que tu olhares aqui, tu vai ver, tu fizeste, tu conseguiste, tu tiraste, tu sacaste, tu libertaste, tudo é Deus. Tu tiraste de Ur, dos caldeus, e tu lhe puseste por nome agora Abraão, pai de muitas nações. Aí chamaram agora ele na rua, vamos dar esse exemplo. Abraão, aí lá vem Abraão, pai de muitas nações, pai de uma multidão de povos. Aí o Abraão encosta, quantos filhos tu já tem? Tenho um, e esse que eu tenho é filho meu com H. O Deus falou que eu não vou ter um filho da promessa. Deus, ele mostra que Ele é que vai operar. Hoje está aqui já tem uma pequena multidão da descendência de Abraão. Olha como as coisas acontecem. Quem trouxe essa multidão para cá? Deus. Deus é que te trouxe para cá. Deus é que está cuidando de ti. E Deus quer que tu louve Ele, que tu adore Ele, que tu bendiga o nome dEle, bendizei a Ele. E nós não estamos fazendo isso, nós não estamos lendo a palavra. A palavra tem poder. Achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança. Deus tem uma aliança com Abraão. Vocês conhecem aquela aliança? Que só entrou ele e Abraão ficou com sono do lado? Porque é ele que fez uma aliança com ele próprio, da descendência de Abraão. Está aqui, ó, aqui eu estou vendo a descendência de Abraão, há mais de 4.000 anos, que a descendência de Abraão está aí para todo mundo ver. Tem até uma descendência de Abraão que não tem nada a ver com Deus, com a promessa da aliança. A aliança é com Isaac. Então tem aí os islâmicos, não tem nada a ver. A aliança foi feita, não foi feito com H, foi feito com Abraão e Sara, da tua descendência. E Cristo vem da descendência de Abraão e Sara, de Isaac. E de Cristo vem a descendência dos cristãos que aqui está aqui presente. Então, mas existe uma aliança. Significa, daí a circuncisão, só para explicar para vocês, a circuncisão era um marco dessa aliança que Deus fez com Abraão, mas que Abraão não entrou no corredor dos animais cortados, só entrou Deus, a tocha e o fogareiro. Por quê? Para não haver falha nessa aliança. Agora, quem faz parte dessa aliança? Tu e a tua casa, tu e tua família, gente. O que está faltando para vocês, para nós? Lê a palavra, lê, que vai fluir muita pregação para a tua família, para a tua casa, que vai ter poder total. Sem isso é muito complicado, é muito mais difícil, né? Então é necessário a leitura, o estudo da palavra de Deus.
achar-te o seu coração fiel perante ti. O coração de Abraão. Nós temos, então isso significa comigo. Deus achou meu coração fiel a Deus. O de vocês também. E por que não é fiel à palavra, a leitura da palavra todo dia? Está errado. Eu tenho logo que confessar esse pecado. Senhor, me perdoa. Eu não estou lendo tua palavra todo dia. E não está acontecendo milagres na minha casa, na minha família, na minha célula. Não está acontecendo. Não está acontecendo milagre na minha vida. Eu estou vivendo oprimido, opresso, atormentado. Minha vida não tem aquilo que eu finjo ter. A alegria no Senhor é a tua força. A tua força é a minha alegria. Cadê minha alegria? Cadê minha alegria? Isso é importante, gente. Aqui é muito importante. Então, não está havendo essa fidelidade como Deus quer na palavra. Se você vai pregar o evangelho, tu convida a pessoa para vir para a igreja. Isso não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra, está aqui, está escrita. Convidar os outros para vir para a igreja, porque ele não tem entendimento, ele não vai vir. Agora, a palavra de Deus dá entendimento para ele e ele vai vir. A palavra de Deus, não é a tua palavra. Aí tu precisa ler para poder ter palavra. Para ter a palavra de Deus, tem que estar lendo a palavra de Deus. Senão não vem. Muito bem. Viste a aflição dos nossos pais no Egito, e lhe ouviste o clamor junto ao Mar Vermelho. Olha, a aflição dos nossos pais, a aflição dos nossos irmãos, a aflição que vai vir futuramente quando nossos amados irmãos, entes queridos, não vão estar na glória de Deus. Porque Deus colocou nas nossas mãos essas vidas para nós pregarmos o Evangelho. Nós somos cooperadores com Deus na pregação do Evangelho. Que os anjos quiseram, e Deus disse, não, será dado aos homens. Meu povo. Então esse clamor foi muito importante. Fizeste sinais e milagres. Deus é um Deus de milagres, de sinais, gente. Deus faz sinais e milagres contra o faraó e seus servos, e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que o trataram com soberba, e assim adquiriste renome, como hoje se vê. Deus tem um renome, não é o que estou fazendo com ele aí fora na rua, isso é a igreja calada. A igreja calada, eles não sabem o juízo que eles estão se metendo, juízo de Deus. Deus é um Deus de juízo, é um Deus de justiça, mas a gente pode, muito bem, fazendo a obra de Deus, a gente pode sobrepujar essas coisas tremendas que estão, e vão surgir, vão piorar. O mundo está entregue ao maligno, mas ele quer ver uma igreja pregando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus. Então, é importante a nossa... Agora, por que Deus diz, vai Moisés e leva meu povo para o deserto para me adorar, para me adorar. Então Moisés ia lá, mas Deus segurou o coração. Deus segurou o coração de Faraó. Como é que Deus manda Moisés pregar a palavra de Deus para Faraó, para os irmãos dele, para os judeus? E Deus amarra o coração de Faraó para não deixar Faraó soltar o povo de Deus. Porque Deus queria fazer maravilhas, Deus queria fazer milagres, Deus queria sobrepujar todos os deuses do Egito, com as 10 pragas, ali estavam os 10 deuses, inclusive o faraó, o filho do faraó morreu, o exército do faraó foi derrotado no mar, o mar cobriu, Deus sobrepujou, o verdadeiro Deus sobrepujou os deuses do Egito. Se o faraó tivesse deixado ir, não ia ter os milagres de Deus. Os egípcios diziam, olha, os deuses nossos conversaram com o Deus de Israel e chegaram a uma conclusão que o Israel deveria ir com Moisés. Não, Deus não fez assim não. Deus humilhou os deuses do Egito com aquelas pragas. O Nilo era um deus importante, o faraó era um deus importante. Os animais, o sol, Deus fez vir trevas. Deus derrotou, mostrou que só existe um Deus. Era Ele.
Por isso é que ele endureceu o coração do faraó. Então, essas maravilhas, não é? Com milagres sobrenaturais, estão aí para a gente falar para Deus, glorificar Deus, bendizer Deus. Então, fizeste sinais e milagres contra Faraó, contra todo o povo da terra, porque soubeste que o trataram com soberba, e assim tu adquiriste renome, como hoje se vê. Até hoje nós estamos falando desses milagres sobrenaturais que aconteceram lá no Egito, e ele ficou durante aquela época o Deus temível pelo que aconteceu com o Egito. Ficou o Deus de Israel, eles tinham medo tremendamente pelo que aconteceu no Egito, o renome dele. Dividiste o mar perante eles, de maneira que o atravessaram em seco. Aqui ele está bendizendo a Deus da maneira como a gente tem que bendizer, contando as maravilhas de Deus, gente. O que eu estou aprendendo com isso aqui? Eu estou aprendendo que eu vou bendizer Deus, narrando as maravilhas de Deus. Eu tenho tantas maravilhas atuais para falar. Eu, por exemplo, eu cheguei e disse: meu Senhor, a minha mãe vai morrer, me entrego nas tuas mãos, mas que ela não vá para a UTI, que ela morra em paz. Todo mundo tem o direito também de morrer em paz. UTI é importantíssimo para a recuperação, ela não tem como recuperar. Eu quero que ela morra tranquila. Ela morreu dormindo, meu irmão. Então eu vou bem dizer a Deus. Eu vou bem dizer a Deus: Deus, obrigado, porque tu recebeste ela agora na glória. Eu estava com ela, eu vi que o pulso, não tem mais pulso, eu até saí assim. E aí, um outro médico veio e disse: ela está morta. Eu disse: eu sei, eu já sabia. Então, morreu dormindo, do meu lado. Então, tem maneira de você glorificar a Deus com as coisas da tua vida. Com as coisas da tua vida, tanta coisa para tu bem dizer a Deus. E olha, as coisas que me azucrinam, eu não vou olhar para elas não. E o que o diabo quer? Ele não quer que eu olhe as grandezas de Deus, as glórias de Deus. Ele quer que eu fique vendo as coisas que não estão dando certo. As coisas que estão me fustigando. As coisas que estão me chateando. As coisas que eu não quero. As coisas que eu não desejo. Eu não vou olhar para elas. Eu não vou murmurar. Porque aí vem murmuração. Se eu deixo de olhar para Deus e vou olhar para o problema, o ser humano vai murmurar. Era o que aconteceu com o Israel no deserto o tempo todinho, eles murmurando. E é por isso que eles passaram 40 anos para chegar na terra prometida. Podiam ter chegado em 10 dias, uma semana, não sei quantos dias. Chegaram bem pertinho aqui, com meses, 10 meses mais ou menos. E Deus diz: não, eles não vão entrar na terra prometida. Volta. Ficaram mais 39 anos. Murmuração. Não bendiziam a Deus. Não glorificavam Deus em hora nenhuma. Então, isso para mim tem que ser motivo da minha vida, do meu viver. Do meu viver. O meu viver não vai, eu estou vendo aqui. Por isso é que a palavra de Deus é insubstituível. Você pode, testemunho é importante, mas não substitui a palavra de Deus. O louvor é importante, importantíssimo, mas não substitui a palavra de Deus. As cantatas, teatro, tudo tem importância, gente. Mas nada substitui a palavra de Deus. Não existe conversão, não existe avivamento, não existe quebrantamento, confissão de pecado, sem a palavra de Deus. Ela é de suma importância. Guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem. O povo lá era guiado como nós somos guiados. Você é guiado, meu irmão, pelo Espírito Santo. O povo de Israel era guiado de noite, uma coluna de fogo, a nuvem era aquecendo o povo de Israel, iluminando o acampamento, dando direção. De dia era uma coluna de nuvem fazendo sombra, diminuindo aquele calor ardente do deserto.
Esse é o Deus que eu tenho que bem dizer. E eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo. E a palavra de Deus me alimenta, me conforta. Se eu não uso a palavra de Deus, a palavra é o pão que desceu do céu, é Jesus. A palavra é Jesus. Eu amo Jesus, mas não amo a palavra. Não existe isso. Não existe. Isso não pode existir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles. Olha, do céu falaste com eles. Deus fala, gente. Presta atenção que Deus fala. Ele responde e Ele fala. Te convence, muda a tua vida, muda a tua trajetória, te tira das trevas para a maravilhosa luz. Ele fala, e Ele fala principalmente através da palavra de Deus. A palavra é para falar contigo. Eu escuto Deus, 99% é lendo a palavra. E aí a fidelidade é 100%. Do que eu ficar, tudo bem, amém por isso. A gente também escuta, é lógico. Tudo serve. Mas a palavra, Deus hoje em dia, Ele fala através do Filho. Está lá em Hebreus capítulo 1. É o Filho escreveu. Obra do Espírito Santo, está escrita, a palavra de Deus. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles e lhe deste juízos retos, que é a lei de Deus, a palavra de Deus. Onde tu tira ensinamento, eu estou tirando aqui, eu estou tirando ensinamento, aplicando para a minha vida e para a de vocês. Esses ensinamentos, tu não tem lugar nenhum do mundo. Testemunho não te dá isso aqui. Testemunho não te dá. Mas a palavra transforma a vida para o resto da vida. Não é só um momento alegre que tu vai ter por causa de um testemunho. Não é. É totalmente diferente. É totalmente diferente. A palavra é totalmente... Não existe nada comparável à palavra de Deus. Não existe, gente. O teu santo sábado, olha, deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons para nós. E Jesus diz, olha, a minha lei não é pesada. Não é pesada. Tem preço, mas não é pesada. Jesus confirmou isso quando Ele esteve aqui. Então, através de Moisés, e hoje através dos apóstolos, por isso é que quando tu está lendo o livro do Apocalipse, gente, é muito importante, sabe, falar dessas coisas. Tu está lendo o livro do Apocalipse, tem as portas, as 12 portas, né? Tem as representações das 12 tribos de Israel, e os fundamentos da Nova Jerusalém, são 12 fundamentos, simbolizam os 12 apóstolos. Fundamentos nossos são apostólicos. Está aqui, ó. Cadê os fundamentos apostólicos? Os fundamentos apostólicos são baseados em Paulo, São Pedro, São João, os evangelhos de Jesus, o Velho Testamento, Apocalipse. Aqui estão os fundamentos apostólicos. Não é testemunho. Amo testemunho. Todo mundo que quiser dar um testemunho, só diga assim, ó, gente, eu não vou substituir a palavra de Deus por causa de testemunho. Dou 10 minutos. Dá? Também não posso dar mais, porque a palavra de Deus é isso. Eu não posso estar pecando. Aqui estou pecando. Testemunho. Não posso. Tem que dar. Eu tenho que viver isso aqui. Eu tenho que viver a palavra de Deus. É insubstituível a palavra de Deus. Às vezes você vai, pastor Jean, num show gospel. É tanta banda gospel. Cadê a palavra? Uma multidão e aquele show maravilhoso, que é importante também, como a gente está dizendo, liberta, prepara a pessoa para receber a palavra e não tem a palavra. Cadê a palavra de Deus? Às vezes o cara pega um versículo e disso ele fica dizendo uma pessoa de cor da cabeça dele. Cadê a palavra? A palavra lida, a palavra explicada, como Neemias e Esdras gostam. Não tem. Então o que vai acontecer? As conversões, a vida da igreja não tem confissão de pecado, não tem avivamento, não tem quebrantamento, não tem milagres, tudo fica, e a gente fica querendo sem ter. Pão dos céus lhe deste,
Olha aqui Deus falando aqui do Deus provedor, pão do céu, o pão nosso de cada dia. Tu está agradecendo o pão nosso de cada dia, que Deus é que me dá meu pão nosso. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus o pão nosso de cada dia, o almoço que tu come na tua casa, o jantar. Agradeça a Deus. O pão do céu que deste na sua fome e águas da rocha. Ora, ele glorificando Deus pelos feitos maravilhosos de Deus aos pais lá no deserto. Isso é gratificante diante de Deus. Deus gosta disso, meu irmão. Deus ama isso. Deus quer os seus filhos para isso, para adoração. Deus quer os filhos para agradecerem, para ter unidade com Ele, para herdar a vida eterna, para trazer o reino de Deus para a face da terra. Quem está trazendo o reino de Deus para a face da terra? Nós, através da palavra de Deus. Pão dos céus lhe deste na sua fome, e água da rocha lhe fizeste brotar na sua sede. Jesus usou uma frase interessante: quem tem sede, venha a mim e beba. Não é? Está com sede? Tem muitos irmãos com sede, dorme mal, com dores intensas, inquietos, a família não anda bem, a finança não anda bem, está com sede. E onde é que tu está bebendo agora a água viva? Aonde você vai beber dessa água viva? É Jesus Cristo, é a palavra. Jesus é o quê? É o verbo. Jesus é o verbo. Não é? Jesus é a palavra de Deus, viva e eficaz. O nosso Deus, gente, ele é vivo. Por isso que Deus abomina a imagem. Imagem é uma coisa morta, não tem vida, não fala, não come, não ouve, não anda. Tem até um salmo, né? Tem um salmo sobre esse negócio aí. Eu acho que é um salmo, né? Não tem vida, não faz milagre, não faz nada. É alguém que simboliza uma pessoa, e essa pessoa está a serviço dessa pessoa aqui. Faz isso por mim, faz isso não sei o quê. É um joguete para a mão daquela pessoa. Aquela pessoa tem essa imagem para poder usar aquilo. Não tem nada a ver com Deus. Deus abomina isso. Deus é vivo. Pão dos céus lhe deste na sua fome, e água da rocha lhe fizeste brotar na sua sede. E lhes disseste que entrassem para possuir a terra que com a mão levantada lhe juraste dar. Então, meus irmãos, para terminar, esse é o Deus que não deixa faltar nada para nós. Esse é o Deus que vai estar contigo até o último dia. Basta nós realmente abrirmos o nosso coração para a verdade, para o ensino, para aprendermos, para sabermos louvar a Deus, amar a Deus, pregar a palavra. Para isso precisa lermos a palavra, conhecermos a palavra, louvarmos corretamente Deus, bendizermos corretamente Deus. Então, conclusão. Tudo tem uma conclusão. Você tem essa visão que Neemias teve, e Esdras, do culto verdadeiro, da confissão de pecado, da necessidade de quebrantamento que você precisa. Isso é importante, essa pergunta é muito importante. Faço para mim também. Quantas vezes você está fazendo isso por ano? Você tem consciência que o pecado do teu irmão é como se fosse teu pecado? Precisa você cuidar dele, não deixar ele nessa situação. Às vezes tem gente que é tremendamente difícil, mas eu estou sempre fustigando, quando eu estou em contato, as pessoas que têm contato comigo. Eu procuro saber, eu sei. Você tem se incomodado com a falha do seu irmão, com a natureza ainda pecaminosa? Você tem confessado pecados na tua vida, tem tirado para que o milagre aconteça na tua vida? Querer escutar a palavra para arrependimento, jejuar. Você tem chorado na presença de Deus? Você tem experimentado por quebrantamento?
e não só ajuntamentos. Você tem na tua família, a família então, se você fizer isso, você vai ver o que vai acontecer na sua família, na sua casa. Ajuntado na presença de Deus, os filhos verem você quebrantado na presença de Deus, jejuando, orando. Você quer milagre, você vai deixar a vida dos teus entes queridos passarem sem que você tenha certeza da salvação deles. Você precisa de milagre na sua vida, nos seus filhos. Você precisa, gente. Você precisa de quebrantamento. Você precisa de ajuda, de amor de Deus. Você precisa de lágrimas. Elas precedem o milagre. Elas precedem a alegria. Você vê que eles se alegraram tanto que estavam mandando comida para os pobres, para os necessitados, coisa que eles não estavam fazendo. Estavam tomando terra dos necessitados. Se você for ler antes, eles faziam tomar a terra dos pobres. Aí eles passaram, primeiro eles entregaram, devolveram as terras. Depois eles estavam aí já com a palavra, produzindo neles, além de arrependimento, gratidão a Deus, um louvor correto, e também enviando para quem não tem comida, para quem não tem. Olha o que causa a palavra, o avivamento, como transforma vidas, a palavra de Deus. Você deseja ardentemente conhecer Deus. Eu acho que a escola dominical é um início muito importante. Saber quem Deus é, confiar no Deus vivo, não aquele Deus que não vai fazer nada, o Deus que opera, que nós vimos aquele operando maravilha. Por que ele não opera mais? Porque você não está tendo vida com Deus. Por isso, é importantíssimo isso aí. Ter experiência com Deus, todo mundo precisa ter experiência com Deus. Essa experiência que eu tive, tão simples, mas eu vi minha mãe, chegou a equipe lá do Home Care, toda Medical Care, temos que levar para a UTI, porque agora é hora de entubar. Eu aqui, minha mãe vai morrer em paz, sono tranquilo. Não, aqui não, comigo não vai não. Mesma coisa meu pai. Chega, está com 93 anos, eu entendo a importância de vocês, agradeço, abracei, vocês comigo foram maravilhosos, melhor não podia ser, pareciam vocês comigo, mas eu já fiz a minha oração, ela vai morrer tranquila. Pois ela dormiu, passou daqui para a glória eterna. Que coisa maravilhosa, que alívio que eu tive. No enterro eu estava alegre, gente. Algo estava, eu preguei, consegui pregar. E preguei avivado mesmo, falando de salvação. Tudo isso eu agradeço a Deus. É motivo da minha adoração, do meu louvor, da minha gratidão a Deus, das minhas orações e do meu dia a dia. Isso conforta, isso traz alegria. A palavra é essa. Alegrai-vos, sempre alegrai-vos no Senhor. Por isso é que São Paulo disse, alegrai-vos, eu estou aqui preso, mas eu estou alegre. Então, eu experimentei já algumas vezes essa alegria, como todo mundo pensava que eu estivesse péssimo. Não estou, porque eu experimentei a alegria do Senhor, é a força dEle, não é a minha força não, é a força do Senhor. Que Deus abençoe vocês. Não sei se o Jean quer cantar alguma música, para final, alguém quer entregar sua vida para Jesus, eu estou aqui para orar por você. Não deixa para amanhã, meu irmão, faça hoje, entregue sua vida para Jesus, confesse Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Ele tudo pode, Ele justifica, Ele escolhe, Ele elege, Ele glorifica. Que Deus abençoe vocês todos. Fique em pé.